Bom dia, irmãos. Vamos para mais um PGM nesta semana, e um PGM debaixo de um tempo um tanto quanto marcado pelo frio, mas que será uma bênção para todos nós. Nosso texto para este PGM está em Atos capítulo 3, do verso 11 ao verso 26, onde Pedro ele vai fazer a explicação do milagre ocorrido um pouco antes, né? Porque no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, descreve aí o milagre, né? Quando Pedro e João, subindo a terceira hora do dia para orar, se deparam com um aleijado e coxo, né? Na porta formosa do templo, e ali o mendigo pede a ele esmola e Pedro diz para as seguintes palavras: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus anda. Ali houve um milagre da restauração física deste mendigo, e toda a comunidade judaica ali no templo teve a oportunidade de ver, né, com seus próprios olhos um milagre acontecendo. Bom, e depois disso houve uma série de situações de críticas, questionamentos, quem fez o milagre, por causa o que aconteceu com o milagre, né? E Pedro ele vai ser bem enfático, né, com relação a este milagre. Quem é a fonte do milagre? Bom, o que nós queremos trabalhar a partir do milagre é algumas questões que envolvem este milagre, né? Poderíamos falar sobre a anatomia do milagre, a estrutura do milagre, enfim. Mas a primeira ideia que vem no nosso coração é falar da fonte do milagre, né? Pedro vai estabelecer que por trás deste milagre está as mãos de Deus. Porque ele diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: Israelita, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nossos próprios poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram-lhe perante Pilatos, embora Pilatos tivesse decidido soltá-lo. Então, Pedro já faz ali uma crítica, mas a primeira coisa que Pedro coloca, fala assim, que por trás do milagre, querido, está Deus. Porque o milagre ele é um ato extraordinário, é sobrenatural. O homem lida apenas com aquilo que é natural, né? Trabalha com o ordinário. Então a ideia do texto traz para nós começarmos a pensar que Deus, primeiro que Deus não deixou de realizar milagres depois que foi assunto aos céus. Deus continua, por meio do nome de Jesus, realizando milagres. Segundo, que o milagre ele é um evento, um fenômeno que procede de uma ação divina. O dia que nós conseguimos explicar o milagre, ele deixa de ser um milagre para se tornar um fenômeno científico. Uma grande questão nesse momento, olha, Deus está por trás do milagre e Deus não deixou de realizar milagres com relação à vida do ser humano nesta existência. A segunda coisa que eu queria pensar com vocês é que o milagre ele não está na dimensão do desejo, nem do prazer, ok? O milagre está na dimensão das nossas reais necessidades. Não tem uma prata e nem ouro. A prata e ouro, normalmente, isso está na dimensão de realizar satisfação dos nossos desejos, trazer prazer à nossa vida, e não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é que tenhamos uma vida e possamos viver esta vida nesta existência de maneira tal, com saúde, com sabedoria, e que possamos glorificar o nome dele. O Senhor tem cura, tem salvação para nós, tem libertação. Este homem estava preso na sua condição física, ele estava escravizado na sua condição social,
porque as pessoas, a sua família o pegava e colocava lá para pedir esmola, para arrecadar dinheiro para a própria família, e sua vida inteira. Então Deus liberta ele de uma situação adversa, de uma escravidão física, de uma escravidão do aleijão que, ora, impedia e colocava limites a ele, de uma escravidão social realizada pelos seus próprios familiares. O que Deus tem para nós é libertação, é cura, é salvação. E que a fonte, ou seja, o gatilho, o instrumento, a ação para o milagre, ela é movida no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus está a pessoa de Jesus com toda a sua autoridade e poder. O nome traz isso, e o nome de Jesus significa aquele que salva, o Salvador. Então é dentro desse contexto, né, que o nome de Jesus é proferido diante de um poder da enfermidade, e este poder da enfermidade deixa de ser para prevalecer o poder do nome de Jesus. É nesse sentido, meus irmãos, que esse texto nos ajuda a entender o quanto nós deixamos e abrimos mão de fazer do nome de Jesus este elemento para que possamos conduzir a nossa vida em autoridade nesta existência. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar. E Jesus, ainda que ele vai falar dessa questão, ele vai dizer assim, olha, que os textos bíblicos vão nos ajudar a entender, né, que Jesus disse em determinado momento, ainda que falando sobre a pessoa do Espírito Santo, mas ele disse assim, que tudo que nós pedíssemos ao Pai, ele faria no nome dele, que no nome dele nós poderíamos orar e as coisas aconteceriam. O que Jesus está deixando dizer, olha, que a autoridade que reveste o nome de Jesus, este nome que está presente em nossa vida e será produzido pelos nossos lábios, ele também será promovido com poder e autoridade para realizar as coisas que a gente jamais imaginaríamos poder realizar, ok? Bom, a segunda coisa, com relação a esse texto, essa explicação, primeira coisa, Deus está por trás do milagre. É um milagre que não tem a ver com questões pessoais, mas espirituais, com relação às nossas reais necessidades. E que o milagre, ele aponta também para despertar em nós a esperança viva em Cristo Jesus, que nós falamos no domingo passado. O milagre é indício da presença de Deus, é indício da presença de Jesus ainda nos nossos dias, realizando, produzindo e gerando. Porque Paulo vai dizer assim que esse Jesus, ele vive. E ele vive de que forma? Por causa da ressurreição de Jesus. E ele vai trabalhar no texto, se você fizer uma leitura, de que os profetas já anunciavam que esses dias do Cristo ressuscitado chegaria, trazendo a ideia que ainda que morto, mas ele vive, ele se faz presente, e ele está de uma maneira totalmente envolvido com a sua igreja, para através da sua igreja continuar realizando obras tremendas. Paulo chega a dizer assim, olha, Pedro, chega a dizer assim que de Samuel um a um falaram e predisse estes dias, e vocês são herdeiros dos profetas da aliança, e está dizendo, olha, de Samuel até os últimos profetas predisseram esses dias, e vocês são filhos descendentes desses profetas, vocês conhecem o que esses profetas falaram. E mais, ele falou, e nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, porque nós vimos, nós andamos com ele, nós estávamos com ele, nós vimos ele morrer na cruz e ele ressurgiu da morte e se manifestou diante dos nossos olhos. Então é alguma coisa que nós estamos falando com autoridade. Isso traz para nós, irmãos, a ideia assim, que o milagre ainda é possível na nossa vida porque Jesus Cristo vive e reina.
Ele ressuscitou da morte e Ele está presente nesta existência através do seu Espírito que habita em nós para continuar realizando os milagres no nome dEle e para a glória dEle. Ok? E por último, é um milagre, queridos, que ele tem propósito. Ele não foi um ato apenas e tão somente para, revelar a glória de Deus. Não, não, ele tem propósito bem definido comigo e com você, para com os homens sobre a face da terra. O milagre, ele não só realiza que é o poder de Deus, na presença de Jesus ressurreto sobre esta existência, com ação diretamente voltada para o ser humano, para a salvação do ser humano na sua condição plena. Porque Pedro vai dizer assim, olha, e vocês são a oportunidade de Deus continuar realizando esse milagre. Por quê? Ele faz quase que um apelo, né? Que vocês mataram, vocês negaram, vocês escolheram um bandido, mas agora vocês têm a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, né? Porque nós estamos vivendo dentro de um tempo da graça, e esse é o grande milagre que Deus quer realizar na vida do ser humano, um milagre que leve ele a viver a totalidade das bênçãos de Deus mediante a graça de Jesus. E isso tem a ver com um modelo de vida onde nós possamos experimentar a salvação, ainda que não nos céus, mas aqui e agora. E ele fala assim, olha, e ele vai perdoar os seus pecados para que vocês tenham um tempo de descanso da parte do Senhor enquanto ele não vem. Essa paz que nós temos em Cristo, ela é fruto de um milagre de Deus. O nosso coração vivia em guerra entre o mundo e céus. Hoje já não há mais guerra. O céu é uma realidade. Por mais que eu viva as minhas crises existenciais e sociais, dentro do meu coração a ideia é de paz, porque eu sei quem é Jesus na minha vida e eu sei o que Jesus tem preparado para a minha vida, ok? E prepara o nosso coração para a grande promessa que Pedro, né, que Jesus tem feito para nós, que é a sua volta, é a sua vinda. E essa vinda ela tem a ver com juízo, né? Nós falamos da volta de Jesus como, maravilhosa, é verdade, mas ela tem como um aspecto a ação do juízo divino. Pedro vai dizer assim, olha, pois Moisés disse, o Senhor Deus levantará um dos seus irmãos, um profeta como eu, ouçam em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Simplesmente isso, o juízo de Deus. Essa oportunidade que nós temos ainda hoje de viver o milagre de Jesus na nossa vida, não só traz salvação, mas traz paz a ser vivenciada nesta existência e a consciência de que seremos livres de toda a ação do juízo condenatório, ok? Então assim, meu querido, você possa liderar seu grupo nesta semana e colocar o milagre de Jesus de maneira que as pessoas aprendam a buscar no nome de Jesus o milagre para a sua vida, sabendo que o maior milagre é a redenção, a salvação da minha vida e daqueles que pertencem à minha família, ok? Que Deus abençoe a sua vida e dê uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.